porque a inovação que ele traz é uma inovação técnica e eu acho assim, apesar do link não estar acessível na maioria dos browsers, no meu computador eu consegui acessar o GitHub deles, onde tem um texto de defesa do aplicativo que eu achei o texto simplesmente brilhante, assim. Na defesa do aplicativo, eles reconhecem sim que existe uma solução governamental, eles fizeram esse benchmark. Nesse benchmark eles apresentam primeiro a solução governamental e apresentam um problema dela, que é ser muito cara. E o fato dela ser cara está inviabilizando que a solução governamental seja implementada. Por exemplo, eles apresentam que em Pernambuco, onde é uma das cidades que ela está implementada, são só 14 aparelhos. E no Espírito Santo é centenas, que é um número totalmente insuficiente para o problema que ela está procurando resolver. A solução, e a outra solução que eles apresentam foi uma solução que inclusive ganhou o Google, ganhou um investimento de 1 milhão do Google pelo voto popular para ser implementada, só que ele apresenta como ponto fraco dessa solução o fato dela só ser acessível para quem tem smartphone. E eles apresentam como argumento que só 40% da população brasileira tem smartphone e a gente sabe que os outros 60% são 60% que estão mais sujeitos à violência. É o público-alvo, deveria ser o público-alvo. E aí eles apresentam uma solução, tendo em vista esses dois quadros, que ela não depende de eu instalar um aplicativo no aparelho. A solução deles, o que eu faço é cadastrar o meu número numa central, que está pré-configurada quando receber uma ligação do meu número, disparar a minha rede de confiança, que seriam os meus amigos que eu cadastrei lá, e caso eu não tenha uma rede de confiança, disparar ONGs e associações da sociedade civil que tratam sobre o tema, para que elas possam entrar em contato com as autoridades locais para tomar uma providência, mandar uma polícia, alguma coisa, e em outra medida essa central ficaria gravando todo o áudio da ligação. Então eu achei uma sacada muito criativa deles. Eles reconhecem também outro ponto forte, as limitações dessa sacada, que é do fato de, já que é uma solução que não é para smartphone, é uma solução que não dá a geolocalização de onde foi feita a chamada. Mas é uma informação que você consegue obter com a operadora de telefonia, e é uma solução também que ela pode ser contornada pelo fato de 70% da violência contra a mulher acontecer em casa. E tudo isso foi apresentado na defesa deles. E outro ponto que eu achei muito bom deles é que na defesa do aplicativo eles não só se preocuparam em falar da solução, mas em como a solução foi desenvolvida. Então eles explicaram um pouco de como que cada uma dessas decisões foi tomada e por que essas decisões foram tomadas. Então acho que foi uma solução boa e bem executada. Eu acho que deveria ser olhada com maior carinho, maior atenção. Posso só dar a palavra para a primeira? Eu só quero reconsiderar a minha escolha. Eu quero reconsiderar a minha escolha porque eu parti do pressuposto que, para a gente não começar tudo de novo, entre os projetos mais votados entre o Minha Voz e o Parto Humanizado, eu escolhi um porque foram os projetos mais citados nessa primeira rodada. Mas a minha primeira escolha, quando eu avaliei e coloquei isso claramente para vocês, foi o Notápoli. E em cima dos teus argumentos, eu quero reconduzir a minha escolha. Eu também, se eu tivesse que escolher um único projeto dessa linha, eu escolheria o Notápoli. Ótimo. E agora com muito mais confiança. A nossa proposta de avaliação, de fazer nota, é só para a gente já elencar os 3 preferidos, 2, 3 preferidos. Se nós temos 3 preferidos, e são Minha Voz, o Parto Humanizado e o Notap, a discussão tem que ocorrer em cima desses mesmos, tá? Então eu queria que vocês ficassem bem à vontade para escolher. Não eu acho que a gente tem que, nesse momento, evitar notas e evitar votações. Eu acho que se a gente conseguir chegar a um consenso sobre qual seria o vencedor, dentre esses 3 primeiros. 3, o Parto Humanizado também está em discussão. Agora a Candice está escrita, depois a Vanessa. A minha pergunta, 2 coisas. Eu acho que, primeiro, eu queria só, em relação à metodologia, eu acho que é assim que se faz mesmo. Eu acho que o voto ele é um indicativo, mas eu acho que a gente tem que discutir. E nesse ponto é onde se somam as experiências, né? Tipo, as informações que um tem e o outro não tem. Então, antes de você fazer a defesa, a minha pergunta ia ser:
alguma coisa de acessibilidade técnica, de potencial de implementação, que alguém gostaria de ressaltar que estaria em jogo? Porque, a princípio, eu gostei do Minha Voz, basicamente pela possibilidade da árvore, e também mais do que da árvore, da questão de você montar uma rede de pessoas solidárias que compartilham os seus depoimentos, talvez até mais por isso. E eu acho que isso poderia ter um alcance interessante e que foge da questão que precisaria ter uma retaguarda da autoridade pública e daí ia falar que um potencial do Minha Voz talvez seria em um segundo momento agregar especialistas para aquelas consultas que era do outro projeto, fazer um outro apêndice aí para botar especialistas em conversa pela internet, pela web com as pessoas afetadas que tivessem interessadas nesse serviço. Mas em termos de potencial, eu, por exemplo, que não consegui vir no dia das apresentações do projeto e perdi essa explicação, acho que perco aí nessa. Então, assim, ótimo. Então, eu acho que é esse momento mesmo onde a gente junta as informações e experiências para decidir. Eu acho que em termos de real, operacional, de novo, estou em dúvida entre esses dois. Fico em dúvida porque realmente, não considerei realmente o Notapme em termos operacional. Não botei fé, vou falar. Não botei fé. Mas com essa explicação operacional de que ele é possível, e é possível de uma forma paralela ao Estado, e também voltada para os 40% abaixo que não tem smartphone, então acho interessante. Lembrando então que nós temos aqui, já que a gente está entrando numa análise mais fina, profunda, né, e que um detalhe pode fazer diferença, que nós temos então 3 critérios de interesse público, então tem muito a ver com alcance. Segundo, criatividade e inovação. Terceiro, qualidade técnica, que tem 3 subaspectos: usabilidade e acessibilidade. Tá aí o Maurício que vai nos balizar nessas 2 questões, somente acessibilidade, facilidade de compartilhamento e documentação na internet, né? Que medida que esse projeto foi bem documentado ou não. Então agora a Vanessa para a palavra. Eu queria ressaltar 2 coisas que para explicar os 3 projetos e o que eu penso a respeito dessas coisas sobre eles. Uma é as equipes, que agora eu prestei mais atenção quem são os desenvolvedores que estão publicando esses códigos, e a maioria deles são grupos que já desenvolvem outras soluções e, enfim, a maioria deles eu conheço já de históricos e tal, de projetos muito bons. E a segunda é uma coisa que a gente não chegou a tocar no assunto aqui, mas que eu acho extremamente importante, principalmente porque eu, como desenvolvedora, hoje em dia, me sinto super onerada de trabalho, porque as pessoas me procuram demais para fazer soluções dentro desses problemas de gênero, né, cidadania, porque eu trabalho com direitos humanos. Então, eu me sinto muito sozinha nisso, principalmente porque todas as organizações feministas querem me procurar para fazer as coisas e eu não tenho braço. Inclusive, tipo, eu estou montando uma equipe só de mulheres programadoras, eu acho isso muito importante. Treinando mulheres, inclusive, ensinando, né? E eu gostaria de dizer que o Notapme, ele realmente tem uma proposta ótima, essa questão de aumentar o alcance através da tecnologia, implementando uma solução que consegue sanar o nosso problema de acesso ao equipamento específico. Ele é ótimo. Só que o problema é que assim, eu não vi o projeto pronto, então não tem como avaliar ele tecnicamente funcionando. Isso pra mim é muito difícil de sentir uma firmeza se essa solução realmente funciona ou não, né? A gente sabe que é possível fazer, mas não sei o quanto as pessoas estão dispostas a investir nesse projeto. Eu vi que ele é desenvolvido pela Transparência Hacker, que é um grupo que está presente há muito tempo já, que faz projetos excelentes, inclusive os desenvolvedores do Notapme, eu já conheço eles de fazerem outras soluções de tecnologia para resolver esses problemas de gênero, ajudar a gente. Inclusive eles fizeram, em 2011, um site chamado Violência contra a Mulher, alguma coisa. Eles pegaram os dados abertos do governo do Rio Grande do Sul e fizeram um mapa onde colocavam a porcentagem de violências que aconteciam e mostravam através de números que a maioria das violências aconteciam dentro de casa.
um projeto super bom, foi premiado para a WPC e tal, mas ela não teve continuidade e precisava de continuidade esse projeto. Então são minhas ressalvas sobre o Notap. O parto humanizado, ele, apesar de ter esse problema de ser um aplicativo para celular, ele pelo menos ele abrange todas as versões mais antigas do Android, que é, por exemplo, o celular que a minha diarista em casa usa, sabe? Então, que custa R$200, sabe? Então, assim, as versões mais antigas do Android comportam ele. Eu acho que ele tem potencial para virar um site, para virar também, para poder disponibilizar a ferramenta de denúncia que ele promove através de outros meios, né? Então, eu gosto muito do parto humanizado porque também ele está bem documentado, enfim. E o Minha Voz, além dele ter essa inovação, né, no fluxo de denúncia e tal, e de identificação do problema, né, que acho que é a parte que entende mais, vocês que entendem mais disso do que eu, ele também está dentro de uma licença, ele está aberto, e ele, principalmente, o que me chama mais atenção é que ele foi programado por uma mulher. O código foi comitado por uma mulher e eu acho isso essencial. É muito bom ver a representatividade das mulheres dentro do Hackathon como protagonistas do desenvolvimento dos projetos. Então a gente tem que dar um pouco de atenção a isso, sim. E é isso, né, que eu queria colocar. Giovana? Tem alguém antes? Não. Então, quando eu estava analisando os projetos, alguns eu cheguei a pensar, porque a vontade era que os 3 que eu escolhi conseguissem, né, ganhar. Mas, bom, o que eu pensei? Eu pensei assim, tem alguns que poderiam ser encaminhados para órgãos governamentais, para algum tipo de tratativa direto com um órgão público. O Notap, fantástico, só que o que eu vejo? Problema para operacionalizar. Eu fico me vendo com esse celular numa situação de pânico, de problema, e eu apertar o botão do pânico e fico pensando quem eu vou acionar. Se eu for acionar meus familiares vão estar vindo me socorrer numa situação que já está uma situação de risco. Se eu acionar a polícia vem. Então eu fico pensando que ele ainda precisaria de uma rede maior para que ele conseguisse ser desenvolvido do ponto de vista da operacionalização dele. A gente precisaria pensar nos riscos, fazer testes, né? Porque no caso do Espírito Santo, por exemplo, o que acontece identificou a situação, a mulher está em situação de risco, ela ganha um aparelhinho. Então já existe uma rede de apoio ali e o que fazer já está tudo organizado. Agora, um botão do pânico na mão de quantas mulheres? Né? Então, fico pensando que talvez a gente precisasse amadurecer mais como isso seria operacionalizado. Para a gente não estar com uma coisa importante que simplesmente não fosse implantada, porque não tem condição de implantar, o que é até mais arriscado ser implantado. Né? Então, acho que precisaria pensar mais e encaminhar, de repente, a gente pudesse encaminhar para o órgão certeiro, né? Conversar isso com o Conselho Nacional de Justiça, né? Até a Secretaria da Mulher poderia bancar uma outra vertente. Então, eu vejo que ele teria potencial para a gente alavancar o desenvolvimento por outro caminho. Isso é que eu gostaria de colocar para ponderação. Maurício? Nos critérios de acessibilidade, o que eu mais gostei acabou não entrando, né, que foi a ação rosa. Mas o parto humanizado, ele traz uma possibilidade muito interessante, porque hoje em dia os smartphones contam com acessibilidade, né, principalmente o iOS e o sistema Android, que é o caso que foi desenvolvido esse aplicativo. O fato dele funcionar também nas versões mais antigas do Android conta bastante, né? Questão de custo-benefício, depende do aparelho que a pessoa tem. Só que eu não tenho possibilidade, né, de estar testando esse aplicativo ainda dentro do sistema Android. Então, é importante que essas diretrizes de acessibilidade sejam seguidas, né, que ele consiga funcionar bem com o leitor do Android, que é o TalkBack. Mas vejo como grande possibilidade
esse projeto Parto Humanizado. Como estamos? Impasse? Está mais claro para todo mundo? Só Quem gostaria mais de falar? independente de qualquer coisa, nós teremos que dar visibilidade a esse aplicativo, a essa ferramenta, que vai ser um grande desafio, dizer aos brasileiros e brasileiras que ele existe, é um grande desafio, e sempre a instituição terá que estar por trás disso. Como que você vai, por exemplo, eu lá na outra, só para ilustrar, lá na outra trilha eu escolhi o que dá visibilidade ao orçamento público e aos gastos. Isso tem que ser retroalimentado. Isso tem que ser retroalimentado por uma instituição que disponibilize isso, que aceite isso como instrumento. É a mesma questão do NOTAP. É óbvio que ele não será um instrumento se não tiver a infraestrutura por trás. O que nós podemos fazer é dar aí uma grande visibilidade a esses 3 preferidos pela Comissão Avaliadora, fazer essa distinção desses 3 projetos e além da decisão escolhida em relação a um desses 3. Então, acho que é importante para a gente também valorizar, já que há esse impasse aí, ou essa dúvida em relação aos 3, que a gente dê bastante visibilidade a esses 3 aí, independente para dar a escolha de um. Que a deputada falou, às vezes também a gente dando visibilidade, você acaba meio que forçando, motivando, digamos assim. Porque o objetivo do Hackathon, na verdade, é que esses projetos deem continuidade. O Hackathon foi uma parte do processo do movimento. Nós vamos ter um momento pós-Hackathon. O Banco Mundial também pode ajudar a dar visibilidade desses projetos e na sua sustentabilidade. Agora, por uma questão pontual do prêmio, que é essa visita ao Washington, nós vamos ter que escolher um projeto. Eu queria só ouvir muito rapidamente, assim, um projeto, Candice, um projeto. Qual é o seu projeto? Um projeto. É um só. Pois é, não. Na minha votação final, Não gagueja não, cara. Agora já é a seleção fina. deputada, a senhora me encostou na parede. Um projeto. Então, minha votação final, ela vai para Minha Voz pela questão, o que decidiu para mim foi a questão das mulheres na participação. Minha Voz. Eu vou para o NOTAP. NOTAP. André? Olha, eu queria só justificar um ponto do meu voto. Eu vou votar no Minha Voz, mas vou votar no Minha Voz ao invés do NOTAP muito pelo argumento da Vanessa, assim. Porque a equipe do NOTAP, para mim, é uma equipe fantástica. Eles, em termos de concepção e execução de projetos, são ótimos, mas eu tenho visto muito pouca coisa implementada, assim, muita coisa concebida e bem concebida, mas pouca coisa dando continuidade. E nesse hackathon eles só entregaram um projeto, enquanto Minha Voz entregou um protótipo, entregou alguma coisa. E eu acho que aí eu queria reforçar a fala do Cristiano no sentido de que, bora encarar, então, já que eu acho que essa questão da continuidade do projeto não pode ser uma responsabilidade só das equipes. Eu acho que tem que ser uma responsabilidade da gente também, enquanto instituição, de, após o hackathon, ir criando oportunidades, sustentando a comunicação com essas equipes para que Isso é parte do trabalho do Pronto, um projeto. Eu vou ficar com Minha Voz. Eu também. Minha Voz. Maurício? Bom, eu vejo mais grandes possibilidades no parto humanizado. Parto humanizado. Então, fechou Minha Voz. Fechou Minha Voz. Esse é o nosso Então, projeto. esse é o nosso vencedor da primeira trilha Violência contra a Mulher. Vamos para a segunda trilha, então? O que resultou da segunda trilha? Segunda trilha, Não, eu também não, que eu olhei agora. Isso que eu falei. Eu fiquei curiosa também. Porque eu não tinha pensado nisso. Mas eu não quero mais informações. Eu fiz a avaliação cega. Eu não olhei se era menino ou menina que tinha desenvolvido. Pode dizer? Não, peraí, depois, porque ainda O tem... que já foi escolhido? Ah, sim. É uma equipe com 2 mulheres, Salete, Daniela e um rapaz, Rafael. Legal. Das 2 mulheres. E um rapaz. Vamos para a Na segunda segunda trilha, trilha, então? então, nós tivemos com o maior número de votos o projeto Frida.
Frida. Com 5 votos. 5 votos, Frida. Em segundo lugar, nós tivemos empatados Dona Maria e Participa Mulher, com 4 votos. 4 votos. Em terceiro lugar, Girl Hacks, com 3 votos. E em quarto lugar, empatados Delibera Mulheres e Dinâmica da Participação Feminina, com 2 votos. Ainda tivemos com 1 voto Meu Congresso Nacional e Procuradoria Especial da Mulher. E o Mirces? Nenhum voto. Muito bem, quem gostaria de discutir? Girl Hacks teve 3 votos. Giovana. Então, ficou primeiro Dona Maria nessa nossa primeira. Na primeira, Frida. Frida. Dona Maria, Girls Hacks. Tá. Delibera Mulheres Dinâmica empatado com 2 votos. E Meu Congresso Nacional e a Procuradoria da Mulher com 1 voto. Não, e o Hacks com 3 votos. O Girls Hacks com 3. O empatado é Dona Maria e Participa Mulher. Isso. Dona Maria ficou com 4. De novo, Frida com 5. 5. Número 2, Dona Maria com 4. E o Participa Mulher também 4. Empatado com Participa Mulher. Participa Mulher, desculpa, perdi isso. Pronto. Então, colegas, eu gostaria de lembrar uma coisinha, que é o Frida, ele é muito interessante, ele é um selo, ele vai promover estabelecimentos públicos e privados que comecem a ficar mais acessível, mais abertos, mais sensíveis a questões de gênero, LGBT, enfim. Então, eu vejo assim que o componente de crescimento político que está embutido nele, ele existe, ele está ali, mas eu acho que ele está no segundo plano. E eu penso que para essa nossa escolha, o componente de crescimento político, de desenvolvimento político da mulher deveria estar em primeiro plano. Então eu defendo aí 2, o Dona Maria, porque a partidário é um local onde as mulheres não têm hoje um local de fácil acesso a partidário, onde elas possam ver quem são as mulheres que estão dispostas a representá-las aí em todas as instâncias legislativas, tanto a federal como subnacionais. Então, eu vejo como um grande potencial político, que é a grande trilha, né, dessa rodada aqui. E o Participa Mulher, ele também tem muito potencial de ser uma ferramenta de controle social. Eu vejo nele tanto potencial, ele poderia ser muito melhorado, né? Porque ele já joga a informação, né? Mas ele pode ter uma apresentação, uma explicação. Então eu vejo um grande potencial também de participação feminina no controle social, que é uma coisa que quase não existe. A mulher ela não se sente com informação, nem no direito de interferir aonde o dinheiro vai ser aplicado e nem de conferir. E aquilo que a gente conversou, se você abre o site do orçamento da União, é difícil você encontrar informação. E eles dão essa informação ali mastigada, o número, o que foi, o que não foi, e a mulher pode ir lá e cobrar. Então, Dona Maria e Participa Mulher, eu acho que eles têm um conteúdo de formação, desenvolvimento político voltado para a mulher, que ele é muito forte. Eu vejo que ele tem muito potencial de mudança. Quem gostaria mais de falar? André? Gostaria de reforçar a fala da Giovana nesses 2 projetos. Acho que esses são os que estão mais aderentes ao tema. Eu acho que o Dona Maria ele oferece uma pequena vantagem em relação ao Participa sobre a possibilidade de gerar impacto, que é ter pensado muito bem o momento. Assim, acho que a escolha deles de pensar numa solução para o momento em que as pessoas vão escolher os seus candidatos, para mim, foi extremamente bem acertada. Isso facilita a comunicação, isso facilita criar oportunidades, isso facilita uma série de coisas. Sobre o Participa, eu acho a solução muito bacana, mas ela vai enfrentar um desafio enorme, que é o mesmo desafio que o Olho nas Emendas está enfrentando, que é de pressionar as autoridades públicas a melhorar a qualidade com que esse dado é disponibilizado e principalmente como que os dados de orçamento são acompanhados. Nem as autoridades sabem direito, dentro do que foi previsto, o que de fato foi executado.
E eu acho que essa é uma luta que vale a pena ser enfrentada, mas não é uma luta que só um aplicativo vai enfrentar, e por isso eu aposto que o Dona Maria tem mais chance de gerar resultado no curto prazo. Então, pensando numa estratégia de fomentar aplicativos que tenham chance de gerar resultados concretos, eu acho que o Dona Maria tem mais chance. Acho que falando de dentro da Câmara dos Deputados, eu vou também com a Dona Maria muito nesse daí. Eu tinha mais projetos que eu gostei muito, mais projetos escolhidos, mas eu vou nele meio sem dúvida. Agora, o que eu queria dizer é o seguinte, que eu vejo, por exemplo, tanto o Girl Hacker quanto o Frida, eu acho que eles têm potenciais econômicos e de viabilidade, eles podem caminhar sozinhos, assim, fora da casa, desconectados com a Câmara, por exemplo. E são excelentes projetos. Por isso, o Frida, por exemplo, foi o mais votado em termos de reconhecimento, excelente projeto. Mas nesse consenso mais fino que a gente faz, eu acho que o que considera é o nosso objetivo desse hackathon. E aí, Dona Maria atende. Então, eu queria frisar que, em questão técnica, o que mais contenta é o Participa Mulher, tá? Ele realmente está completamente alinhado com as propostas de qualidade técnica. E, realmente, Dona Maria está quase lá, mas está perto. Primeiro a deputada Rosane, depois o Maurício. Eu quero ser pontual, Maurício. Eu vou ficar com a Dona Maria. Maria também. Maurício. Bom, minhas considerações, então, eu fico com Participa Mulher, porque de alguma forma ele buscou trabalhar dentro da acessibilidade. Penso que tem que ser trabalhado algumas coisas ali nessa questão da exposição dos conteúdos. Achei que ficou muito jogado na home, assim, acho que poderia ser um pouquinho mais organizado, né? Mas tem possibilidades totais para ser adequado. E bem direto, né? Fico com esse mesmo, Participa Mulher. Participa Mulher. Eu estou vendo aqui que a Bianca, ela citou o Frida, o Deus Hacks e o Delibera Mulheres, ou seja, fora desses dois aqui que nós estamos, né? Que estão aí empatados praticamente, que é o Dona Maria e o Participa Mulheres, pelo que eu senti. Vamos fazer uma votação final também em cima disso? Vamos. Tá? Então, Giovana, qual o seu voto? Então, Um voto. Vamos a um voto. Sem relatoria. dá pra gente fazer um link do Participa Mulher lá com a CGU e com o TCU. Dá pra fazer isso. Então, eu penso que o Dona Maria. Dona Maria. André? Dona Maria. Dona Maria, deputada, Dona Maria. Dona Maria. Eu também. Dona Maria. Vanessa. Que como usuário eu quero muito Dona Maria, mas o mais perfeito na parte técnica eu participo. Ai, tá, Dona Maria. Então, Maurício. Bom, eu vou continuar seguindo o meu critério, que é a parte técnica. De qualquer forma, eu vou ficar com Participa Mulher mesmo. Tá, Então, o vencedor da trilha política de gênero para a política pública de gênero é o aplicativo Dona Maria, sendo o vencedor da primeira trilha violência contra a mulher, o projeto Minha Voz. Só queria agradecer muito a atenção, o trabalho de vocês e o esforço. Que não fique esquecida a questão da acessibilidade nesses que não tem tanto ainda, né, que foram vencedores. Com certeza. E nós vamos trabalhar muito para que os projetos sejam continuados, primeira coisa. Segundo, que eles incorporem esses elementos técnicos apontados aqui por vocês. Então, essas opiniões, esses vídeos vão ser colocados na internet, essas opiniões serão mandadas para os projetos. E nós vamos trabalhar muito para que o hackathon tenha sido apenas uma parte do processo, um processo que vai continuar. E, mais uma vez, o agradecimento a vocês por contribuírem com esse processo, pelas opiniões, pelas ideias também e pela avaliação fina que foi colocada aqui. Alguém tem algum comentário final? Eu tenho que fazer uma fala do Banco Mundial para encerrar, faz parte do meu contrato. Mas para dizer que o Banco Mundial se sente honrado de participar dessa iniciativa. O Banco Mundial é um banco de desenvolvimento que não trata só de empréstimos a países, mas trata de geração de conhecimento, de estudos e pesquisas e de incentivo a projetos assim, inovadores, diferentes, que façam com que a gente pense fora da caixa, né? E vai ser um prazer. Nós estamos trabalhando com a nossa equipe de Washington já, o pessoal de comunicação da América Latina e Caribe, para propor que as pessoas
uma vez lá, não simplesmente visitem a sede, mas que possam ter contatos com áreas que desenvolvem pesquisa, que trocam informações com o mundo inteiro, que é o ganho que o Banco Mundial procura trazer para os seus projetos, que não é só de financiamento, mas é de intercâmbio de conhecimento com pessoas que têm expertise no mesmo tema em outros países, porque muitas vezes é assim que você encontra soluções sem dinheiro, né? Quer dizer, só com realmente aquela troca de conhecimento. E a gente espera poder participar da cerimônia no em março, nas comemorações do Dia Internacional da Mulher. Para essa cerimônia, a nossa diretora vai estar presente e a partir daí a gente tem que combinar aí as datas da viagem e a ajuda de vocês com procedimentos com passaportes, dados das pessoas, etc. Deputado, algum comentário? Eu só quero me despedir de vocês e dizer que eu encerro. Quando eu cheguei na Câmara hoje, eu subi as escuras, né, pelo corrimão para chegar ao meu gabinete. Depois eu chego sempre 7:45, mais ou menos é o meu horário. E o corredor todo escuro, eu falei, não pode ser assim, tão obscuro meu último dia de Câmara Federal da minha vida, porque é isso que eu pretendo que seja, quanto deputada, né? Eu não fui à reeleição, não iria mesmo de qualquer forma. Eu falei, não pode ser tão obscuro. Eu agora estou dizendo que eu estou aqui no meio de muita luz, de muitas possibilidades, e eu acho que eu encerro a minha participação assim, com chave de ouro. A gente acredita muito em vocês, viu? Em vocês, na potencialidade de vocês, nessa nova geração, sabe? Que vem muito menos preocupada em ter, de verdade, né? O meu sogro era um médico muito conhecido e ele achava que terra era muito importante e ele comprava muita terra. Meu marido achava que imóvel ia dar segurança e meu marido queria trabalhar muito para ter imóvel. O meu filho é médico, tem 22 anos agora, está no 6º ano de medicina e o meu filho fala, eu quero ser feliz. Então, ele quer ser feliz, ele estuda muito, mas ele sabe que ele precisa de tão menos do que o meu marido precisou para ser feliz, do que o meu sogro precisou. Então, é uma geração que quebra isso, meio sozinho, sabe? E é nisso que eu acredito. Então, eu sou uma confiante no nosso país, apesar do horror que nós estamos vivendo. É um horror. A gente tem que estar super indignado com o que nós estamos vivendo. Mas eu acredito em vocês. Eu acredito nesse trabalho, eu acredito na internet como um instrumento de socialização do conhecimento. É outra ruptura que se fez. A minha mãe tinha poder absoluto sobre mim pelo conhecimento que ela dizia ter, tadinha, e era um poder absoluto. Hoje eu tenho que ter sobre os meus filhos, não é um poder absoluto. Eu tenho que estar muito pautada a minha relação na afetividade, na coisa do amor, porque o conhecimento, nós quase que nos igualamos no acesso, isso é uma outra ruptura. Então, muito obrigada por estar aqui. Por favor, é um maior desafio. Eu vou ficar muito frustrada se eu estiver lá no Paraná e as pessoas não souberem da existência do Dona Maria ou do Minha Voz. Eu vou morrer. Então, por favor, é esse o objetivo maior de vocês. Muito obrigada por ter me deixado fazer parte dessa história. Deus abençoe a cada uma e a todos, a cada um e a todos. Alguém mais quer falar? Bom, eu vou dar uma palavrinha também, agora mais como diretora do nosso Sindicato Legislativo do Tribunal de Contas da União. Primeiro, para agradecer a oportunidade. Eu acho que para o sindicato é uma grande oportunidade participar dos eventos do laboratório. O sindicato, a nossa proposta é servir ao país, não só ao servidor. E eu penso que a internet, esse laboratório, brincar com as ideias da forma como a gente brinca aqui, e é uma brincadeira séria, vai fazer com que a maior arma que a gente tem dentro da nossa democracia comece a funcionar, que é o controle social. Então, como a deputada falou, você ter acesso à informação da forma que você precisa, da forma que você entenda. Não adianta ter meramente a transparência e o dado lá.
Eu acho que é um trabalho que o laboratório tem feito, né, e tem muito potencial para fazer, que é traduzir algumas coisas ou transformar acessíveis, né, algumas informações para a tomada de decisão do cidadão. Então é do interesse do sindicato que a gente continue apoiando, né, essas iniciativas, porque penso que é um grande potencial de mudança para o servidor, para as instituições e para o nosso país. Então, é sempre um prazer participar e coloco o sindicato à disposição para fazer os links com os outros órgãos, porque como a gente conversou aqui, eu vejo, né, em alguns dos projetos o potencial para trocar informações e se desenvolver e até, quem sabe, né, fazer parte de algum trabalho, de algum projeto em órgãos como o TCU, como a CGU, como a Secretaria Especial da Mulher e mesmo aqui dentro da Câmara, junto ao SED. Então eu penso que se o sindicato puder participar em fazer esses links e tocar esses projetos para frente, é de nosso interesse, porque é do interesse da democracia e é do interesse do nosso país. Então obrigada novamente por essa oportunidade. Legal, excelente. Temos sim o maior interesse, viu? E vamos continuar com essa parceria com o sindicato para poder dar continuidade a esses aplicativos, a sustentabilidade deles e que eles gerem realmente valor aí como um produto útil, né, para a sociedade. Vanessa, quer falar? Sim, queria agradecer de novo, né, o convite. Queria comunicar também que lá em São Paulo estou fundando com várias outras mulheres programadoras um hackerspace chamado Maria Lab, que eu já falei aqui da outra vez que eu vim, eu acho que eu falei que estava gestando a ideia nasceu, as coisas estão acontecendo. Também queria dizer que a gente precisa muito de vocês para continuar realizando, aliando a tecnologia aos interesses públicos. Como a deputada falou, né, filho dela, nossa geração agora chegando com tudo e cheio de informação. Eu acredito que o filho dela queira ser feliz, sim, porque realmente o avô dele e o pai dele conseguiram dar para ele as ferramentas para isso. Então a gente precisa democratizar as coisas, a gente precisa também distribuir a renda para que todos nós possamos sonhar em ser felizes, né, e não ter posses. Então eu acho que a gente precisa dessa galera que está com gás agora, trazer o pessoal para realizar projetos como esses que estão aqui e também apoiar a continuidade deles, né? Então, obrigada por me trazerem para ajudar vocês a pensar nisso e chegar a essas conclusões aqui que a gente está chegando hoje. Legal, bom. Maurício, André? Eu só, então, agradecendo mais uma vez a oportunidade de estar participando, né, nesse hackathon. Fico feliz que uma das análises foi a acessibilidade, né, que é um direito de todos, né, e a gente, porque às vezes ela não é inserida não por falta de vontade, falta de conhecimento, né, então é sempre interessante buscar, como teve uma palestra aqui na primeira, acho que foi em novembro, né, que o Dias apresentou todas essas normas, então quando tem esse conhecimento é muito importante que o programador coloque isso sempre em prática. Legal, Maurício. Ok? Gente, então, muito obrigado. Encerramos aqui a reunião de avaliação do Hackathon Gênero e Cidadania. Todos esses vídeos e essas informações, os resultados estarão publicados aí na internet, no portal da Câmara, no portal também do Laboratório Hacker, e as pessoas vão ter aí amplo acesso a todo esse processo de decisão. Muito obrigado a todos, bom dia. E está encerrada essa reunião.